Prepare-se para mergulhar no fascínio dos momentos românticos que transformaram Hyun Bin em um ícone global da Hallyu, com beijos que não apenas aqueceram corações, mas redefiniram a arte dos K-dramas. O beijo do café em Secret Garden não foi apenas uma cena, foi uma revolução romântica que capturou a essência de um K-drama inesquecível. Hyun Bin, como o arrogante CEO Kim Jo-won, transforma um simples gole de café em um gesto carregado de humor e ternura ao limpar a espuma dos lábios de Gil Ha-in, interpretada por Ha Ji-won. A leveza da cena, com seu toque brincalhão, criou uma conexão que parecia tão real quanto um flerte em uma cafeteria de Seul. Fãs destacam como a improvisação trouxe autenticidade, com olhares e risadas que sugerem uma química além do roteiro. Esse momento se tornou um símbolo da Hallyu, inspirando cafeterias a criarem bebidas temáticas e fãs a recriarem a cena em redes sociais. Mas o que faz um gesto tão simples ressoar por anos? A resposta está na combinação de contexto e execução. A trama de Secret Garden, com sua mistura de fantasia e romance, colocou Ju-won e Ra-in em uma dinâmica de opostos que se atraem, amplificando o impacto do beijo. A troca de corpos, elemento central do drama, adicionou uma camada de humor e vulnerabilidade, com Hyun Bin brilhando ao capturar nuances femininas no corpo de Ha-in. A cena, filmada com uma câmera que captava cada detalhe da espuma, foi planejada para ser leve, mas rumores sugerem que os atores improvisaram gestos, como mostram os erros de gravação cheios de risadas. Essa espontaneidade alimentou especulações sobre um possível romance fora das telas, embora nunca confirmado. Será que a química era apenas atuação ou algo mais profundo? O impacto cultural foi inegável. A cena impulsionou a síndrome Hyun Bin, com sua imagem estampada em anúncios de cosméticos a roupas e a música That Man liderando paradas. Cafeterias coreanas capitalizaram o fenômeno, oferecendo lattes inspirados na cena, enquanto fãs globais recriavam o momento em vídeos virais. Comparado a outros beijos icônicos, como o de Coffee Prince, o beijo do café se destacou por sua simplicidade, mas alguns críticos apontam que seu tom cômico pode parecer datado frente a dramas mais intensos. Essa leveza reflete as normas de 2010, quando beijos explícitos eram raros na TV coreana. Como um momento tão delicado se tornou um ícone global? A cena também levantou questões sobre o impacto da fama. A química entre Hyun Bin e Ha Ji-won gerou rumores persistentes, com fãs analisando cada interação em busca de pistas. Embora Ha Ji-won tenha descrito Hyun Bin como um colega que a deixava à vontade, a ausência de confirmação apenas intensificou a curiosidade. Esse mistério reflete o poder dos K-dramas de borrar as linhas entre ficção e realidade, criando narrativas que os fãs abraçam como próprias. Em um mundo onde redes sociais dissecam cada gesto, como os atores protegem suas vidas pessoais? A síndrome Hyun Bin mostra que um beijo pode transformar um ator em um fenômeno, mas também em um alvo de especulações. Você já se pegou sonhando com um momento romântico que parece real demais? O beijo do café nos faz refletir sobre como pequenos gestos podem carregar significados imensos, tanto na tela quanto na vida. Ele é um lembrete de que, às vezes, o amor mais memorável nasce da simplicidade. Como você acha que um beijo pode mudar a forma como vemos alguém, seja na ficção ou no dia a dia? Em Crash Landing on You, o beijo de despedida na fronteira entre as Coreias é um marco que capturou a angústia de um amor impossível. Hyun Bin, como o reservado Ri Jong-hyuk, e Son Ye-jin, como a vibrante Yoon Se-ri, criaram uma cena de partir o coração, filmada em um set que simulava a DMZ sob a luz suave da madrugada. A tensão do contexto político, com a divisão das Coreias como pano de fundo, deu ao beijo uma gravidade única, simbolizando esperança em meio ao desespero. Fãs destacam como Hyun Bin suavizou sua postura rígida ao olhar para Se-ri, revelando uma vulnerabilidade que quebrou estereótipos de masculinidade. Mas por que esse beijo ressoa tão profundamente? A força da cena vem de sua construção narrativa. O drama explora um amor improvável entre uma herdeira sul-coreana e um soldado norte-coreano, e o beijo marca o ápice de sua luta contra barreiras intransponíveis. Filmado entre 2 e 4 da manhã, segundo relatos, o silêncio da cena, quebrado apenas pelas respirações, amplificou a emoção. Rumores sugerem que Hyun Bin defendeu um enfoque sutil, priorizando a contenção emocional em vez de paixão explícita, o que gerou debates na equipe criativa.
Alguns fãs elogiam essa escolha por refletir o caráter reservado de Jong-hyuk, enquanto outros, em fóruns, lamentam a falta de intensidade comparada a dramas como Something in the Rain. Seria a sutileza uma escolha cultural ou artística? O impacto foi global. Crash Landing on You alcançou uma nota de 8,7 em plataformas de avaliação e se tornou um fenômeno na Netflix, com milhões de visualizações. A cena inspirou fanart, análises detalhadas e até discussões sobre a política intercoreana, com o beijo simbolizando um desejo de união. A relação real de Hyun-bin e Song Ye-jin, que começou durante as filmagens, adicionou uma camada de fascínio, com fãs especulando que o amor verdadeiro intensificou a autenticidade da cena. Contudo, alguns argumentam que a contenção reflete o respeito de Hyun-bin por sua parceira, enquanto outros veem limitações impostas pela classificação etária do drama. Como o amor real afeta a atuação? Culturalmente, o beijo tocou um nervo universal. Ele reflete o dilema de lutar por um amor contra todas as probabilidades, algo que ressoa em qualquer cultura. Comparado a beijos de outros dramas, como What's Wrong with Secretary Kim, que apostam na paixão, este se destaca pela emoção crua. A cena também gerou impacto comercial, com agências de turismo oferecendo tours aos locais de filmagem, especialmente na Suíça. Mas será que a contenção cultural coreana limitou seu potencial global? A divisão de opiniões mostra como os K-dramas navegam entre expectativas locais e internacionais. Já sentiu o peso de um adeus que parece definitivo? Esse beijo nos lembra que o amor, mesmo em contextos impossíveis, pode criar momentos de esperança. Ele nos desafia a pensar: o que você sacrificaria por alguém que ama? Como um gesto tão íntimo pode carregar tamanha carga política e emocional, conectando espectadores do mundo todo? A química lendária de Hyun-bin e Ha Ji-won em Secret Garden brilha no beijo da troca de almas, uma cena que mistura humor absurdo com tensão romântica. Hyun-bin, interpretando Ha-in no corpo de Ju-won, usa gestos sutis para capturar a essência feminina, enquanto Ha Ji-won faz o oposto, criando um momento que é ao mesmo tempo hilário e comovente. A trama de troca de corpos permitiu aos atores explorarem nuances de identidade, tornando o beijo um comentário sobre o amor além das aparências. Fãs destacam a versatilidade de Hyun-bin, que equilibrou comédia e romantismo com maestria. Por que essa cena continua tão memorável? O segredo está no roteiro e na execução. A troca de corpos exigiu que Hyun-bin e Ha Ji-won interpretassem versões exageradas de seus personagens, criando uma dinâmica única. A cena, filmada com cortes rápidos para capturar expressões, foi planejada para destacar o contraste entre humor e emoção. Erros de gravação mostram os atores rindo, sugerindo uma cumplicidade que alimentou rumores de um romance fora das telas. Embora Ha Ji-won tenha elogiado Hyun-bin como um colega confortável, a falta de confirmação só aumentou o mistério. Como uma cena pode parecer tão real sem cruzar a linha da ficção? O impacto foi além da tela. Secret Garden inspirou uma onda de dramas de fantasia e a química entre os atores se tornou um padrão para casais de K-dramas. A cena ganhou prêmios e impulsionou a síndrome Hyun-bin, com sua imagem dominando propagandas. No entanto, alguns críticos apontam que a dinâmica de poder entre Ju-won e Ha-in, com sua arrogância inicial, pode parecer problemática para públicos modernos sensíveis a questões de gênero. Essa crítica levanta uma questão: é justo julgar um drama de 2010 pelos padrões de hoje? A resposta reflete como os K-dramas evoluíram com o tempo. A cena também gerou um fenômeno cultural. Fãs recriaram o beijo em vídeos virais e a música That Man reforçou o impacto emocional do drama. Comparado a outros casais icônicos, como os de Boys Over Flowers, Hyun-bin e Ha Ji-won se destacaram pela autenticidade, mas a leveza cômica dividiu opiniões. Alguns fãs preferem a intensidade de beijos mais recentes, enquanto outros veem na simplicidade um charme atemporal. Como uma cena pode equilibrar humor e profundidade sem perder o impacto? Você já riu e se emocionou ao mesmo tempo com uma história de amor? Esse beijo nos convida a refletir sobre como o amor transcende aparências, na tela e na vida. Ele nos pergunta: o que faz uma conexão ser verdadeira, seja na ficção ou no mundo real? Como você definiria um momento romântico perfeito? O beijo final de Crash Landing on You, filmado em um campo suíço com montanhas ao fundo, é a definição de um final feliz conquistado com esforço.
Hyun Bin, como Ri Jong-hyuk, e Song Ye-jin, como Yoon Se-ri, selam seu amor após superarem barreiras políticas e emocionais, criando um momento que os fãs chamam de catártico. A suavidade da cena, com a trilha sonora envolvente, contrasta com a tensão anterior, mostrando Hyun Bin em sua faceta mais romântica. Rumores sugerem que ele propôs um final sem beijo, mas a insistência de Song Ye-jin e do diretor resultou em uma cena icônica. Por que esse momento é tão celebrado? A construção da cena foi meticulosa. Filmada em um cenário idílico, a iluminação natural e a trilha sonora criaram uma atmosfera de esperança. A relação real de Hyun Bin e Song Ye-jin, que começou durante as filmagens, adicionou uma camada de autenticidade, com fãs especulando que seus sentimentos reais transpareceram. No entanto, alguns notaram um leve desenfoque em certos ângulos, levantando teorias sobre edições de última hora. Essa escolha, intencional ou não, reforçou a intimidade do momento, mas dividiu opiniões. Alguns fãs queriam mais paixão, comparando com dramas como It's Okay to Not Be Okay. Como o amor real influencia a ficção. O impacto cultural foi monumental. A cena inspirou viagens de fãs à Suíça, com agências criando tours temáticos e gerou fanart e análises detalhadas. O drama, com milhões de visualizações na Netflix, elevou discussões sobre as relações intercoreanas, com o beijo simbolizando um desejo de união. Comparado a outros finais de K-dramas, como Goblin, esse beijo se destaca pela simplicidade emocional, mas alguns críticos argumentam que sua contenção reflete a natureza reservada de Hyun Bin. Seria isso uma força ou uma limitação cultural? A relação Bin-jin intensificou o fascínio. O casamento dos atores transformou a cena em um símbolo de amor verdadeiro, mas também gerou críticas. Alguns fãs sentiram que a atenção à vida pessoal ofuscou o drama. A habilidade do casal de manter a privacidade, mesmo sob escrutínio, mostra sua força. Como equilibrar um amor público com a intimidade? A cena nos lembra que finais felizes exigem sacrifício, tanto na tela quanto na vida real. Após Secret Garden, a Coreia foi tomada pela Síndrome Hyun Bin, uma obsessão coletiva que transformou o ator em um ícone cultural. Seus beijos, especialmente o do café, capturaram a imaginação dos fãs, com sua imagem em propagandas de cosméticos a roupas e sua música That Man liderando paradas. O fenômeno foi além do comercial, marcando uma mudança na percepção global dos K-dramas. Cafeterias em Seul criaram bebidas inspiradas na cena, e fãs recriaram o momento em vídeos virais. Como um beijo pode desencadear tal impacto? A resposta está na combinação de carisma e narrativa. Hyun Bin trouxe uma mistura de arrogância e vulnerabilidade ao papel de Ju-won, tornando cada cena um evento. A química com Ha Ji-won, alimentada por rumores de um romance, intensificou a febre. Em entrevistas, Hyun Bin descreveu o drama como destinado para ele, adicionando uma aura mística ao sucesso. No entanto, alguns críticos sugerem que a síndrome exagerou sua imagem, ofuscando outros atores talentosos da época. É justo que um drama defina uma carreira? O impacto foi duradouro. Secret Garden abriu portas para a Hallyu na Ásia, inspirando remakes em países como a Tailândia. A música That Man tornou-se um hino romântico com covers ainda populares. Contudo, o fenômeno também encasilou Hyun Bin como o rei das comédias românticas, um rótulo que ele desafiou com papéis em Confidential Assignment. A transição mostra sua versatilidade, mas os fãs ainda o associam aos beijos de 2010. Como um momento pode definir um legado? A síndrome também gerou debates sobre a fama. Rumores sobre Hyun Bin e Ha Ji-won, nunca confirmados, mostram como os fãs projetam fantasias nas estrelas. Comparado a outros astros, como Lee Min-ho, Hyun Bin manteve a privacidade, mas não escapou das especulações. Esse fenômeno reflete a pressão da Hallyu, onde cada gesto é dissecado. Como os atores lidam com a obsessão dos fãs? A história de Hyun Bin nos mostra o custo e a magia da fama. A síndrome Hyun Bin nos faz refletir sobre como os K-dramas criam ídolos e expectativas. Como você lida com a linha entre admirar alguém e projetar suas próprias fantasias? A relação de Hyun Bin e Song Ye-jin, apelidada de Bin-jin, é uma das histórias de amor mais adoradas da Hallyu.
Confirmada durante as filmagens de Crash Landing on You e selada com o casamento, ela transformou seus beijos na tela em símbolos de amor verdadeiro. O beijo de despedida na fronteira, com sua emoção crua, é visto como um reflexo de seus sentimentos reais. Fãs analisam cada detalhe, desde olhares suaves até o modo como Hyun-bin segura Song Ye-jin, especulando que o amor real intensificou a cena. Mas como uma relação pessoal molda a atuação? A autenticidade foi o diferencial. Durante as filmagens, Hyun-bin e Song Ye-jin começaram a namorar, e sua conexão transparece em momentos como a cena do hospital, onde risadas espontâneas adicionaram um toque humano. Rumores sugerem que eles trabalharam com o diretor para equilibrar profissionalismo e emoção, com Hyun-bin defendendo um enfoque contido. Alguns fãs elogiam essa sutileza, enquanto outros, comparando com beijos de What's Wrong with Secretary Kim, queriam mais paixão. Seria o amor real um limitador ou um intensificador na tela? O impacto da relação foi global. Após o anúncio do namoro, hashtags como Binging Couple dominaram as redes sociais, unindo fãs de diversos continentes. O casamento reforçou a narrativa de conto de fadas, mas também gerou críticas. Alguns sentiram que a atenção à vida pessoal ofuscou o drama. Comparado a outros casais, como Song Joong-ki e Song Hye-kyo, Bin-jin enfrentou menos controvérsias, talvez por sua discrição. Como um casal mantém a privacidade sob tanto escrutínio? A relação também levantou questões sobre a Hallyu. A aceitação de casais famosos reflete uma mudança cultural, com 60% dos fãs agora apoiando relacionamentos públicos, contra 40% há uma década. A história de Hyun-bin e Song Ye-jin mostra como a fama pode ser uma aliada, mas também um desafio. Eles usaram sua imagem para criar um legado positivo, mas o peso das expectativas permanece. Como o amor sobrevive sob os holofotes? Você já torceu por um casal que parecia destinado? A história Bin-jin nos faz pensar sobre como o amor pode florescer, mesmo em um mundo que observa cada passo. O que torna uma história de amor tão cativante, na tela ou na vida real? Hyun-bin é mais que um galã, é um mestre em cenas românticas, com uma habilidade única de transmitir emoção através de gestos sutis. No beijo do café, ele combina arrogância e suavidade, usando pausas e olhares para criar expectativa. Em Crash Landing on You, sua contenção como Jong-hyuk reflete a disciplina militar, mas ainda transmite paixão. Fãs destacam como ele estuda a psicologia de seus personagens, trazendo profundidade a cada beijo. O que faz Hyun-bin tão excepcional nessas cenas? Sua técnica é meticulosa. Rumores apontam que ele ensaiou exaustivamente com Song Ye-jin para equilibrar emoção e sutileza, enquanto em Secret Garden improvisou gestos que tornaram os beijos espontâneos. Erros de gravação mostram sua descontração, adicionando autenticidade. No entanto, alguns críticos consideram seu estilo calculado demais, comparado a atores mais expressivos, como Park Seo-joon. Sua precisão é uma força ou uma limitação? A resposta está em sua capacidade de tornar cada cena memorável. O impacto de sua técnica é visível. Fãs criaram tutoriais para replicar seu olhar romântico, e atores mais jovens, como Lee Min-ho, citam-no como inspiração. Sua abordagem, que combina preparação psicológica e improvisação, eleva os K-dramas a um novo patamar. Mas alguns argumentam que seu estilo clássico pode não ressoar com públicos jovens, que preferem dramas mais ousados. Como Hyun-bin mantém sua relevância em uma indústria em evolução? A preparação de Hyun-bin também reflete seu comprometimento. Em Secret Garden, o desafio de interpretar Ha-in no corpo de Ju-won exigiu versatilidade e ele entregou com graça. Esse nível de dedicação é raro, mas levanta a questão: quão difícil é mergulhar tão fundo em um papel? Sua habilidade de equilibrar emoção e contenção mostra por que ele é um ícone. Como um ator cria momentos que parecem tão reais? Os beijos de Hyun-bin refletem a evolução dos K-dramas. Em 2010, Secret Garden quebrou barreiras com o beijo do café, mais explícito para a época, mas ainda comedido devido à cultura conservadora coreana. Em Crash Landing on You, a sutileza dos beijos reflete a classificação etária e o contexto político, mas contrasta com dramas mais ousados, como Nevertheless. Fãs especulam que normas culturais influenciaram essas escolhas, mas como os K-dramas equilibram tradição e modernidade? A globalização da Hallyu mudou as expectativas.
Secret Garden abriu portas na Ásia, enquanto Crash Landing on You conquistou o mundo via Netflix. Fãs internacionais, acostumados a produções de Hollywood, queriam mais paixão, enquanto fãs coreanos valorizavam a emoção contida. Hyun Bin navegou esse equilíbrio, mas críticas apontam que a contenção pode limitar o apelo global. Como os K-dramas satisfazem públicos tão diversos? O impacto cultural é profundo. Os beijos de Hyun Bin inspiraram debates sobre amor em contextos conservadores, especialmente em Crash Landing on You, que abordou a divisão coreana. Fãs discutem como esses momentos refletem ideais românticos universais, mas alguns criticam os K-dramas por perpetuarem estereótipos irreais. Esses beijos são reais ou apenas fantasia? A resposta está na habilidade dos dramas de tocar corações. A evolução também gerou mudanças comerciais. Secret Garden inspirou remakes, enquanto Crash Landing on You impulsionou o turismo. Dados mostram que o drama foi um dos mais vistos na Netflix em 2020, com milhões de visualizações. Mas a pressão por inovação levanta questões. Os K-dramas podem manter sua essência em um mundo que exige ousadia? Você já se perguntou como os dramas moldam nossas ideias de amor? Esses beijos nos desafiam a refletir sobre o equilíbrio entre tradição e modernidade. Como você acha que os K-dramas evoluirão para continuar conquistando o mundo? Os beijos de Hyun Bin transcenderam fronteiras, tornando-se fenômenos globais. Secret Garden levou a Hallyu à Ásia, com o beijo do café replicado em dramas de outros países. Crash Landing on You conquistou milhões na Netflix, com fãs na América Latina e Europa criando fan art e análises. A universalidade das histórias, amor que supera diferenças sociais ou políticas, faz esses momentos ressoarem. Mas o que torna um beijo coreano tão cativante globalmente? A resposta está na emoção. Em Secret Garden, o tema de amor além das aparências conecta com públicos diversos. Em Crash Landing on You, o contexto político dá peso universal, com os beijos funcionando como clímax narrativos. No entanto, alguns fãs internacionais criticam a contenção, acostumados a produções mais explícitas. Essa diferença cultural é uma barreira ou um charme? A popularidade global sugere que a sutileza tem seu lugar. O impacto é mensurável. Crash Landing on You alcançou milhões de visualizações, enquanto Secret Garden inspirou remakes. Fãs criaram comunidades globais, de eventos ao vivo no México a grupos online. Locais de filmagem, como na Suíça, tornaram-se destinos turísticos, com agências capitalizando o fenômeno. Mas alguns argumentam que o hype exagerou a importância desses momentos. A globalização é uma bênção ou um risco? A influência cultural é inegável? Esses beijos inspiraram discussões sobre amor e política, especialmente em Crash Landing on You. Fãs veem neles um reflexo de esperanças universais, mas críticas apontam que os K-dramas podem criar expectativas irreais. Como esses momentos conectam culturas tão diferentes? Eles mostram o poder das histórias de unir o mundo. Algum drama já te fez sonhar com outro país? Esses beijos nos lembram que o amor pode transcender fronteiras, na tela e na vida. Como você acha que uma história pode unir pessoas de mundos tão distintos? Hyun Bin não é apenas um ator. É um símbolo do poder dos K-dramas em criar momentos eternos. Seus beijos em Secret Garden e Crash Landing on You estabeleceram um padrão para cenas românticas, mas seu legado vai além. Com uma carreira que inclui thrillers e filmes de ação, ele mostra versatilidade, mas os fãs ainda o associam ao romantismo. Como ele evoluirá em um mundo que exige inovação? Seus beijos inspiraram uma nova geração. Atores como Lee Min-ho citam-no como referência e diretores buscam replicar sua química. No entanto, a mudança nos gostos, com K-dramas mais ousados, desafia sua imagem de rei do romance. Fãs especulam que ele pode focar em papéis sérios, deixando os beijos para trás. Será possível se reinventar sem perder a essência? O casamento com Son Ye-jin adiciona uma nova camada. Fãs se perguntam se sua química na tela permanecerá tão potente. Projetos futuros são alvo de especulação, mas há riscos. Sua imagem romântica pode limitá-lo. Como um ator supera seus momentos mais icônicos? A resposta está em sua habilidade de se adaptar. Culturalmente, Hyun Bin representa Hallyu em seu auge. Seus beijos conectam corações globais, mostrando o poder das histórias. Mas a pressão por inovação levanta questões. Como os K-dramas manterão sua magia? Sua trajetória sugere que o amor, na tela e na vida, sempre encontrará um caminho. Dos beijos brincalhões de Secret Garden aos momentos comoventes de Crash Landing on You,
Hyun Bin criou um legado que une corações e redefine o romantismo. Sua história nos desafia a pensar sobre o poder do amor, na ficção e na realidade, enquanto ele continua a surpreender. Curtiu? Deixe seu like, inscreva-se e comente qual beijo te marcou mais. Clique no vídeo na tela para mais histórias da Hallyu!